falando especificamente da doação do coração, quando, por exemplo, uma pessoa, o órgão dela é doado sem o consentimento dela, e esse órgão é colocado no corpo de outra pessoa, o que acontece? O corpo espiritual do coração também é doado. Não é só o órgão, o coração, que é doado. O corpo espiritual do coração também é transplantado para outra pessoa. Agora, o que pode acontecer? A pessoa que teve o órgão retirado, ela acabou falecendo e o órgão foi retirado do corpo dela. Mas pode acontecer dessa pessoa sentir falta desse órgão. Pode ser que ela não aceite a própria morte. Se a pessoa, por exemplo, não tem conhecimento da verdade, mesmo que ela tenha aceitado doar órgãos, mas ela morreu, só que ela não aceita que ela morreu. Isso é muito comum, porque cada vez mais as pessoas não têm consciência do mundo espiritual, não têm conhecimento da verdade e acham que estão vivas. O que acontece? A pessoa falece, ela tem o órgão transplantado, ela perdeu o órgão. Não tá, o coração dela saiu do corpo dela e ela está em outra pessoa. E ela, então, não aceita isso. Espiritualmente dizendo, pela ótica espiritual, isso pode acontecer. E acontece, então, a coexistência da alma da pessoa que perdeu o órgão junto com a alma da pessoa que recebeu o órgão. Você tem uma coexistência no mesmo corpo. Isso é uma possessão espiritual. Os casos, por exemplo, de rejeições do órgão ou complicações acontecem porque a alma da pessoa que perdeu o órgão ou a qual o órgão foi transplantado, ela não aceita que esse órgão foi doado. Aí você tem um risco, um primeiro risco do transplante de órgãos. Além disso, a pessoa que teve o órgão transplantado, se ela não tem a consciência espiritual, se ela realmente deseja ainda ter aquele órgão, mesmo estando morta, ela não consegue fazer a travessia do Rio Sanzo. Ela vai querer aquele órgão a todo custo. E então você tem uma alma perdida. Ela se torna uma alma perdida porque perdeu o órgão. Ela queria aquele órgão e ela não tem mais. Aí, essa alma perdida vai ocasionar uma série de eventos infelizes. Por exemplo, uma pessoa recebe um órgão de transplante e começa a acontecer um monte de eventos infelizes na família dessa pessoa. Acidentes, um monte de coisa estranha que não acontecia antes. E isso acaba acontecendo logo depois que ela recebe o órgão. O que pode ser? Pode ser uma maldição dessa pessoa que teve o órgão transplantado. Porque se essa pessoa não tem a consciência espiritual, se a pessoa que teve o órgão transplantado acha que está viva, se ela não aceita que houve o transplante, ela vai querer aquilo de volta. E ela começa, então, a ocasionar uma série de interferências na vida da pessoa que recebeu aquele órgão. Pode ser a possessão espiritual ou pode ser até mesmo amaldiçoar a família daquela pessoa. O mestre Okawa ensina que muitos transplantes de coração lembram a civilização da América Central, a antiga civilização maia. Existia a civilização asteca e a civilização maia. Na civilização dos maias, havia um ritual no qual o coração era arrancado de pessoas vivas e oferecidos como oferenda a Deus. Havia esse ritual de sacrifício. Mesmo uma pessoa viva, o coração dela era arrancado e oferecido a Deus. Muitos dos cirurgiões de coração hoje, os cirurgiões de coração, foram sacerdotes na civilização maia. Eles arrancavam o coração antes como uma forma de oferecer a Deus e hoje eles acabam cortando também a parte do coração, porém com o objetivo cirúrgico. A medicina hoje, ela, cientificamente dizendo, ela é muito avançada. Tem uma série de equipamentos, uma série de medicamentos. A medicina avançou no aspecto material. Porém, no aspecto espiritual,
a medicina ainda não acompanha muito essa questão da existência da alma, de respeitar as 24 horas do cordão de prata e mesmo o aspecto espiritual relacionado ao transplante de órgãos. O corpo espiritual de um ser humano pode sentir dor. Um paciente terminal, por exemplo, que ele está em coma, a alma está dentro do corpo dele. E os médicos podem achar que ele não vai sofrer dor das agulhas ou coisa assim, mas ele sente, por quê? Ele está vivo ainda. A alma está conectada ao cordão de prata e está conectada ao corpo físico, então ele vai sentir a dor de receber as agulhas e outros medicamentos. O sofrimento do corpo espiritual, há o sofrimento do corpo espiritual quando ele é submetido a transplantes de órgãos. Mesmo uma pessoa, por exemplo, no estado de morte cerebral, ela sente a dor daqueles órgãos sendo removidos. O órgão tem consciência. E junto com o órgão, a consciência desse órgão é transplantada a outra pessoa. Tem uma série de exemplos de transplante de órgão, de relatos. Por exemplo, o coração é um órgão que é o mais complicado, porque ele é o centro das intenções, o centro das emoções. Um relato de uma mulher, ela já era uma senhora, ela recebeu o coração de um homem que era boxeador. Ele lutava boxe, veio a falecer e o coração dele foi transplantado para uma senhora. O que aconteceu? Logo depois do transplante, ela ficou extremamente agressiva, ela queria bater em todo mundo. Não é coincidência. Um outro caso, uma pessoa recebeu o coração de uma pessoa que era fumante. Ela começou a fumar logo depois do transplante. Então, é importante que a gente leve em consideração o aspecto espiritual na questão do transplante de órgãos e tenha a consciência espiritual. Saiba que, mesmo uma pessoa em morte cerebral, ela está viva e o corpo astral dela vai sentir a dor desses órgãos sendo removidos. Então, a gente precisa criar e desenvolver essa consciência espiritual.